Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direto ao Ponto. Direto ao Ponto é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPPTV, que busca levar reflexões pertinentes à fé cristã a você que nos acompanha. Hoje nós faremos a segunda parte do programa falando sobre reforma protestante. E, como de costume, nós estamos aqui com o seminarista Leonardo Campanha. Leonardo, seja muito bem-vindo. Fala, Nilson. Bem-vindo, estamos aí, né? Estamos sempre aí. Estamos juntos. Estamos sempre aí. Então, hoje vamos fazer a segunda parte. Começamos semana passada falando sobre vários assuntos sobre reforma protestante. O objetivo nosso aqui é conversar, bater um papo que seja instrutivo para você sobre esse, que foi um dos eventos mais importantes da história e certamente da história em geral, né? Quando a gente fala da Idade Moderna para cá, né? Daquele rompimento ali no período da Idade Média, e quando a gente especificamente busca entender as questões de ordem religiosa, de ordem eclesiástica, certamente, quando nós falamos do Ocidente, e até extrapolando o Ocidente também, certamente a Reforma Protestante foi um dos eventos históricos, um dos fatos históricos que influenciou não somente a realidade religiosa, eclesiástica, mas também política, economia. Hoje nós vamos falar especificamente sobre isso, né? Também, principalmente sobre os efeitos, né? O legado da Reforma Protestante. Mas aí eu já estou adiantando algumas coisas que vamos deixar para depois. E lembrando que isso aqui é um malabarismo para fazer caber em 2 programas. Sim. E assim, dentro dos principais pontos, a gente está trazendo alguns dos principais para poder caber em 2. Com certeza. Né? Lembrando que o dia que nós celebramos a Reforma Protestante é dia 31 de outubro, que é mais conhecido como amanhã. Amanhã também. Né? Para quem está assistindo hoje, é amanhã. E eu acho que vale a pena, Nilson, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, dar uma resgatada no que a gente conversou na semana passada. Então a gente vai dar aqui uma visão geral de alguns pontos que a gente conversou. E aí, se você se interessar e você ainda não viu o outro programa, volta no nosso canal, pesquisa lá no Direto ao Ponto, né, assista a primeira parte, a gente vai passar por esses pontos aqui, mas a gente ter falado com mais detalhes lá. Né? A nossa ideia também não é delongar tanto aqui, para a gente aproveitar bem o ponto com outros aspectos. E a gente começou falando, Nilson, na semana passada, para a gente entender qualquer tipo de movimento tão importante como foi esse movimento, um movimento histórico, como você bem ressaltou, né, que não só influencia a vida da igreja, né, que as pessoas podem se enganar com isso. A gente falou do contexto histórico em que ela surgiu, quais eram fatores que influenciaram, né, então a gente trouxe à tona aqui a Idade Média, né, aquela transição que estava acontecendo, algumas coisas do movimento humanista, né, o iluminismo, o renascimento, essas coisas, a igreja começando a perder um pouco o espaço no imaginário, pelo menos dos mais intelectuais, né, começa a surgir essa realidade. A gente comentou também do abuso do poder que a igreja fazia, né, a maneira como ela misturava, ela abusava do povo, e ela misturava isso, inclusive, com a política. Então, você tinha uma igreja basicamente única, né? Uma igreja majoritária, e que ela tinha os seus tentáculos, vamos colocar aqui em termos de ilustração, porque ela tinha mão em todos os cantos, né? E isso, ela exercia, né, essa influência de uma maneira até bastante maléfica em alguns momentos, né? A gente vê que em alguns momentos isso não trouxe benefício para a humanidade, né? Tanto é que a gente olha para trás e olha com esse ponto de vista, né? O que mais que você lembra que a gente falou sobre isso? Além dessas questões, né, de ordem social, de ordem também econômica, né, a gente está, normalmente os historiadores, claro que isso é sempre debatido, né, tudo que nós estamos falando aqui, principalmente quando nós entramos em assuntos de ordem histórica não eclesiástica, né, claro que existe sempre motivo de debate, mas uma maneira de entender a história é quando nós vemos essas passagens, né, de um período para o outro. E especificamente na economia, o mundo aos poucos, não é do dia para a noite, nem do ano para o outro, e não acontece da mesma forma em todas as regiões, mas o mundo aos poucos, hoje quando a gente olha
da perspectiva de agora, a gente vê que o mundo estava deixando de ser feudal, né? Uma economia baseada somente na realidade agrária, e aos poucos, dentro de um processo longo, ele vai se tornando o que a gente chamaria hoje de capitalista, né? Claro que ali um capitalismo, né? Um capitalismo bem embrionário. Exatamente, bem embrionário, né? Nós não somos economistas, né? Mas sabemos que existem várias fases do capitalismo, mas ali aos poucos a realidade econômica ela vai experimentando uma mudança, a realidade social também vai experimentando mudanças, né? Nós falamos lá da sociedade estratificada, né? O clero, piramidal, classes, exatamente, né? O clero, né? Os nobres, a nobreza, né? A realeza, e depois os servos, os camponeses embaixo. Isso, de modo didático, sempre quando a gente busca ser didático, a gente pode cometer alguma... Exatamente, a gente pode pecar. O ponto positivo de querer ser didático é que a gente comunica uma ideia com uma certa simplicidade, né? A gente não quer ser simplista, mas de repente nós pecamos porque a gente obviamente não dá conta de toda a complexa realidade. Mas falando em termos didáticos, bem simples, essa é uma maneira de entender didaticamente a realidade social da Idade Média. Agora, quando o mundo vai se tornando moderno, que a gente vai chamar de um mundo moderno, não contemporâneo, mas moderno de modernidade, né? Começa no século XVI, vai até no século XIX, mais ou menos, século XVIII e XIX, você tem o surgimento de uma classe social específica que vai bagunçar essa pirâmide toda aí. Né? A burguesia, né? Os comerciantes, artesãos que começam agora, eles não são camponeses e também não são nobres, eles ganham dinheiro, muito menos clero. Não são do clero, né? Inclusive muitos deles, por praticarem a chamada usura, são vistos com maus olhos, tanto pela nobreza quanto pelo clero também. A dita usura, que não necessariamente era. Exatamente. Então, o que nós queremos comunicar aqui é que existem mudanças de caráter econômico, mudanças de caráter social, mudanças de caráter eclesiástico e religioso. Um ponto, né, obviamente que esse aqui é um resumo rápido, um ponto é o chamado ad fontes, né, que é uma expressão latina que significa basicamente retorno às fontes. Que retorno é esse? Né? O movimento humanista, que foi um movimento fundamentalmente literário, ele queria, influenciado obviamente pelo Renascimento, pelo renascentismo ou renascença, qualquer nome que você pode escolher diz respeito ao mesmo movimento artístico, eles se inspiravam nos clássicos gregos e romanos, né? Principalmente nos gregos. E qual é o texto escrito em grego mais famoso que nós temos? É o Novo Testamento. Então, homens ligados à literatura, eruditos, começam a obrigatoriamente lidarem diretamente, seriamente com o texto grego. E lidando com o texto grego, eles fazem descobertas, principalmente descobertas que existem inconsistências doutrinárias, teológicas, em dogmas católicos, né? Acerca de vários assuntos. Então, quando a gente junta todo esse quebra-cabeça, nós entendemos que existe um golpe forte na igreja majoritária da Idade Média. E tudo isso daí faz parte do pano de fundo histórico no qual surgiu o que nós vamos chamar, né? Nós conhecemos como Reforma Protestante. Nilson, então, lembrando de tudo isso. Eu acho que dá para encaixar mais uma coisa aqui para fechar, sim. Mas pelo menos da minha parte, quando a gente pega essa questão da burguesia, do surgimento, então a gente tem um grupo que tem o seu meio de vida condenado, e de uma maneira não necessariamente bíblica. Em alguns casos pode até ser que a prática fosse contrária aos ensinos bíblicos, mas em sua maioria não. A gente sabe que comércio, por exemplo, não é um problema. E você tem, por exemplo, uma igreja que ela é distante do seu povo. Por quê? Porque ela, por exemplo, faz as suas missas em latim. Porque ela fala uma língua que não é a língua do povo. Existe, então, simplesmente um uso religioso do poder para oprimir pessoas. Certo? E aí a gente tem esses dois grupos, então o povo distante da igreja sendo oprimido, a gente tem esse grupo descontente por conta do seu meio de vida, da maneira como o seu meio de vida era taxado, e aí surge o terceiro grupo, que é esse dos estudiosos, que estão olhando para os originais e chegam para o Novo Testamento. Então isso a gente pode dizer que são todos elementos importantes para que essa bomba explodisse.
Podemos falar assim? Sim. E aí você acrescenta isso à imprensa, né? Então, ao mesmo tempo em que ideias novas estão surgindo, um meio de fazer com que essas ideias sejam impressas e propagadas, circulassem, ele é criado nessa época. Você também tem, dentro do próprio seio romano, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, você tem ali alguns líderes que, aos poucos, eles morreram católicos, eles amavam a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a casa deles, mas você tem lá os chamados, né, pré-reformadores, né, os três maiores, os três mais conhecidos, John Wycliffe, né, ali na região da Inglaterra. Você tem o John Hus, um discípulo de John Wycliffe, na região da Boêmia, e você tem Jerônimo Savonarola, na região de Florença, na Itália. Né? Você tem... Esses são os mais conhecidos. Né? São três nomes antes da época da Reforma. Exatamente. Antes da época que nós conhecemos como a Reforma. Exato. Que já começavam a pensar coisas que a Reforma trouxe à tona. Exatamente. A Reforma não aconteceu antes por uma série de circunstâncias, né? Mas ela vai acontecer depois. O mundo vai estar mais preparado para a eclosão, né, dessa ruptura dentro do catolicismo ocidental, né? Porque antes a igreja já tinha sofrido ortodoxo. Exatamente, ela já tinha acontecido, né, a queda do Império Romano, né? Do Ocidente, primeiramente, depois do Oriente. A Igreja Católica já tinha experimentado o cisma lá em 1054, onde existe agora dois tipos de catolicismo: o catolicismo romano ocidental e o catolicismo ortodoxo, né? Enfim. E agora, dentro do mundo ocidental, você vai ter essa ruptura. Agora você tem a Igreja Católica Apostólica Romana dentro do Ocidente. E você tem várias igrejas que vão surgindo posteriormente. Vai surgir a Igreja luterana, a igreja reformada. Claro que não existe uma igreja calvinista, né? O calvinismo é um nome de uma denominação, mas é um sistema teológico que vai influenciar decisivamente várias igrejas, né? E assim, muita coisa para falar. Inclusive existem calvinistas, né, reformados na Alemanha, né? E aí tem a Confissão Belga, você tem a Confissão, o Catecismo de Heidelberg, Catecismo de Heidelberg, né, que é um catecismo, um documento confessional que foi elaborado, confeccionado em seio alemão, mas que é escrito não por luteranos, mas pelos chamados reformados. Enfim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e todos esses elementos, eles são peças importantes para formar esse quebra-cabeça que nos ajudam a entender aquilo que nós chamamos como reforma protestante. E aí a gente até entrou no mérito, né, da questão. Você falou assim, o mundo estaria mais preparado no futuro para a reforma. Que a gente falou assim, olha, a gente consegue enxergar a soberania divina nisso tudo. Sim. Né? Na preparação e tudo mais. A gente falou desses três nomes dos pré-reformadores, a gente também citou qual foi o fim deles? Citamos, né? Citamos. O fim deles foi? John Wycliffe, né? Morreu de causas naturais. John Hus, ele morre na fogueira, né? Ele morre sendo martirizado, e quando descobrem que John Hus ele tinha aquelas ideias, influenciado por John Wycliffe, que já havia, né, morrido. Já estava enterrado. Ele foi exumado, exatamente, né? Exumado, e em praça pública, que era um fenômeno assim, que era um exercício que os católicos faziam, né, para deixar bem claro o tipo de punição que aconteceria com aqueles que seguissem essas ideias. Né? O John Wycliffe foi desenterrado, foi exumado, seus ossos foram queimados e jogados num rio ali na Europa. E no caso Jerônimo Savonarola, né, foi esquartejado em praça pública, né, também foi martirizado. Um fim tranquilo, né? Nada tranquilo, né? E aí a gente também comentou da ideia da reforma ser um movimento de caráter fundamentalmente religioso. Exato. Mas que afeta todas as áreas da existência humana. Né? Então, social, econômico, cultural, exato. Tudo isso vai passar porque a gente vai falar hoje, né? Desse legado, de que maneira essas coisas se relacionaram com a história do mundo. Falamos também sobre as várias possibilidades, né, de interpretação da reforma. Né? Isso daqui foi um link um pouco mais quase acadêmico nosso aqui, né? Porque nós sabemos que
na escola, né, o professor de história, ele tem uma abordagem específica, né, claro, cada um tem a sua abordagem, mas sabemos que normalmente um estudante brasileiro, um estudante sul-americano, ele tem um tipo de abordagem específica, né, e nós queremos aqui, né, relembrá-lo rapidamente de que a história, ela infelizmente ela pode ser distorcida ao sabor daquele que a conta, né, então é importante que nós tenhamos a compreensão de que existem várias linhas historiográficas, né? Existe a linha positivista, que de modo muito simples aqui, é aquela perspectiva histórica que busca sempre explicar o que causa os eventos históricos é a existência de homens especiais, é a existência dos famosos heróis, dos grandes ícones, né? Então é aquela que busca entender a Reforma Protestante a partir exclusivamente da vida individual de Lutero, da vida individual de Calvino, da vida individual lá de Henrique VIII, quando vai se estudar a chegada do anglicanismo, né? A criação do anglicanismo lá na Inglaterra, né? Obviamente nós entendemos, né, de uma perspectiva reformada, bíblica, enfim, que é impossível estudar qualquer evento sem olhar para os indivíduos, que tem pessoas que realmente aparecem mais, mas reduzir a história, somente a história específica de poucos individual, personagens, não tem como, né? Então, esse seria o grande calcanhar de Aquiles dessa perspectiva mais positivista. Vimos também a perspectiva marxista, né? Que obviamente nós sabemos muito bem que todos os eventos históricos eles tocam em questões econômicas e materiais. O grande problema da perspectiva marxista, materialista, é que ela resume, na verdade ela reduz, essa expressão, ela reduz os acontecimentos somente às mudanças que ocorrem economicamente. Motivos econômicos. Exatamente. Em geral, a Reforma Protestante, ela não foi, da perspectiva marxista, um evento de caráter fundamentalmente religioso, mas foi um evento, como todos os eventos são, da perspectiva marxista, um evento de caráter fundamentalmente econômico. A religião é simplesmente um detalhe, né? Um detalhe. Vimos também, né, uma perspectiva um pouco mais católica, obviamente, né? Os historiadores católicos, e muitos excelentes, existem historiadores também marxistas que fazem análises interessantes, descontando, claro que a gente tem que descontar esse ponto específico, inclusive nós vamos mostrar aqui um autor aí que faz uma análise interessante, um autor marxista, são exceções do ponto de vista reformado. Existem historiadores católicos, né, obviamente, que fazem análises muito interessantes, mas por causa desse compromisso religioso que todos vão ter, no final das contas, todo historiador, todo analista, seja ele de qual área for, vai ter primeiramente um compromisso religioso, e pelo fato de que, no caso, o historiador católico tem um compromisso orientado primeiramente pela tradição católica, então ele vai refletir a perspectiva católica na sua abordagem. Obviamente você me pergunta, isso acontece também com o historiador protestante? Claro, a análise protestante, né, a análise de um historiador reformado, vai refletir o seu compromisso fundamental último, que é religioso, com um diferencial. Embora o historiador reformado ele vá admitir a influência da questão da tradição, isso não tem como negar, por definição, se ele for coerente, ele vai se esforçar para que o primeiro compromisso dele, antes de ser com a tradição, seja com a própria escritura, né? E isso vai ter um diferencial na sua abordagem. E vimos também que uma última possibilidade de interpretação, que não exclui, pelo menos a reformada, é aquela que fica conhecida como a história cultural, né? Os historiadores da história cultural, que normalmente olham para a história, para qualquer evento, e buscam ver a relação que existe entre economia, sociedade, política, religião, arte, cultura em geral. Há alguns eventos onde, às vezes, a economia é o fator preponderante, é verdade. Agora, há outros eventos onde a religião é mais importante, outros onde o aspecto artístico é mais importante. Então, busca ter essa abordagem um pouco mais global. Então, né, de modo resumido é isso. Vimos também que, né, os principais nomes da reforma... Aí a gente tentou quebrar um pouco daquela ideia de que normalmente é ensinado nas escolas Lutero. Exato. Por conta da situação emblemática das 95 teses. Sim. Mas a gente viu outros nomes que fizeram parte, que foram importantes, como Melanchthon, amigo de Lutero,
Isso já pensando na primeira geração de reformadores, né? Depois junto com Zwinglio, na Suíça. Sim. Depois Calvino, já na segunda geração, tem a sua origem na França, né? Depois ele vai acabar parando na Suíça. Sim. E, por último, a gente falou já um pouco mais tarde, John Knox, o pai do presbiterianismo, né? Como nomes importantes nessa função. Sim. A gente falou aqui também da ideia da reforma dentro da Inglaterra, onde um grupo insatisfeito com a não reforma proposta pelo anglicanismo, exato, eles saem de lá e vão para o outro lado do mundo e fundam as 13 colônias que nós conhecemos hoje como Estados Unidos da América, né? A gente vê então uma nação forte nascendo, surgindo em cima de pilares reformados. Então a gente consegue, com uma evidência clara aí, mostrar de que maneira a visão reformada de mundo, a gente vai falar sobre isso, afeta, né, a formação de uma nação, economia e coisas do tipo. Então, a gente passou por esses nomes e a gente passou também por aquela questão assim, de que maneira nós podemos errar ou acertar, na verdade, de que maneira nós podemos errar ao olhar para a reforma. Então a gente falou assim, olha, ou a gente valoriza demais a reforma, e aí pessoas aderem à reforma simplesmente por conta da sua ética, né, da sua maneira de pensar e não por conta da fé em Cristo. E a gente falou também que desconsiderar a reforma, valorizar de menos a reforma, também menosprezar aquilo que Deus fez ao longo da história através de homens piedosos que proporcionou, né, a gente está aqui hoje. Esses dias eu vi um vídeo aí de um pastor dito evangélico falando que a reforma foi uma reforma do inferno. E de que jeito? Né? Ele só está podendo falar isso por conta da reforma. Né? Então a gente vê que a gente pode cair nesses erros. Então, depois desse resumo, sim, um breve resumo, vamos começar pensando hoje quais foram as principais ênfases doutrinárias da reforma. O que a reforma trouxe de novo? Se é que a gente pode chamar de novo, uma vez que é um resgate de conceitos bíblicos, né? Frisando bem isso, né, essa questão de que não é uma novidade, né? É um retorno a algo que já existia, só que agora num novo tempo. Naquele tempo ali havia sido, de alguma forma, manchado, foi maculado, perdido ao longo da história. Esquecido, exatamente. Eu creio que a gente começa com... A gente sabe que, didaticamente, de novo, né, isso é posterior à reforma, as ênfases doutrinárias da reforma são, né, resumidas nos chamados 5 solas, né? O sola scriptura, né? O sola gratia, o solus Christus, o sola fide e o soli deo gloria. São expressões latinas, né, que significam, né, somente as escrituras, e aí a gente quer começar a partir dessa primeira grande ênfase, né? Essa foi a questão central. A relação que existe do entendimento entre escritura e tradição é diferente no entendimento da igreja majoritária da Idade Média e quando a gente compara com o entendimento reformado, com o entendimento protestante, enfim, né? O católico é aquele que tem tradição e acredita na Escritura. O protestante também tem uma tradição e acredita na Escritura, né? Mas como nós vimos e vamos repetir brevemente aqui, o católico, quando existe uma tensão entre Escritura e a tradição, né? A tradição ela tem um papel preponderante. A Escritura é lida e interpretada e definida pela tradição. O protestante vai ter uma opinião diferente. Obviamente que ele não vai ser ingênuo de negar a tradição, mas ele vai ler a tradição a partir da ótica das Escrituras. Isso aqui é um resumo. Claro que existem discussões no meio de tudo isso, mas esse é o primeiro chão, né? O resto vai surgir daí. Até porque nós gostamos de tradição, nós somos considerados uma igreja tradicional. Sim. Né? A gente preza por isso, desde que isso não contraria as Escrituras. Então há sempre aquela ideia de voltar assim, como que eu enxergo o mundo? A partir das Escrituras. O esforço é esse. O esforço é sempre esse, né? A gente, vez ou outra, erra mais numa área do que em outra, mas o nosso esforço sempre vai ser esse, e nunca o contrário. Porque se nós formos olhar para as Escrituras e querer fazer os nossos ajustes, aí vai ter problema. Sim. Né? Aí pode ser que dê a ideia de atualizar a Bíblia e coisas do tipo. Sim. Né? Isso não faz o menor
menor sentido, né? Sim. Mas uma questão uma questão questionadora que é levantada em relação aos protestantes é a seguinte, que essa posição protestante seria uma ingenuidade. Por quê? Porque foi a tradição que definiu o cânon. Foram homens reunidos em concílios que definiram a própria Escritura. É assim que normalmente que muitas pessoas pensam, inclusive irmãos evangélicos, né? A questão é que não foi isso. A ideia, na questão lá do cânon dos primeiros séculos, não foram homens que definiram o cânon, não foram líderes eclesiásticos, não foram concílios formados por homens que definiram os livros que iriam ou não formar as Escrituras. A ideia não é de definição, a ideia é de reconhecimento. Então, homens não definiram a Bíblia, homens simplesmente reconheceram aquilo que sempre foi Escritura. Existiam nesses concílios interesses políticos? É claro que existiram. Existiram interesses econômicos? É claro que existiram. Existiu politicagem eclesiástica? Infelizmente, é claro que existiu. Mas, no meio dessa bagunça toda, dessas questões problematizadoras todas, nós, partindo de um princípio bíblico, Deus é soberano, e partindo de um princípio que esse Deus soberano guia o seu povo, partindo de um pressuposto bíblico de que o Senhor Jesus Cristo afirmou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Que o Espírito habita, o Espírito testifica, o Espírito conduz. Exatamente. Então, pegando esses pressupostos bíblicos e aplicando a interpretação da história, da formação do cânon, não da definição, mas da formação e do reconhecimento do cânon, nós temos a certeza de que quando, por exemplo, a carta de Paulo aos Colossenses era lida em reuniões cristãs, quem era do povo de Deus ouvia aquela leitura e sabia que estava diante de um livro diferente, sabia que estava diante da palavra de Deus. Quando, numa mesma reunião, por exemplo, se lia o Evangelho de Tomé, eles sabiam que não estavam diante da palavra de Deus. Obviamente que para isso tem que ter fé, mas perceba que é uma fé que está calcada em princípios e pressupostos bíblicos para se interpretar a história. Então é errado pensar que homens definiram a Bíblia. Não. Homens simplesmente reconheceram a autoridade espiritual das Escrituras. E aí você faz esse salto lá desse contexto dos primeiros séculos, da definição do reconhecimento do cânon, da formação do cânon, e voltando lá para a Reforma Protestante, o primeiro ponto, o elemento mais, usando uma palavra estranha, mais pressuposicional de todos é a centralização das Escrituras. A Bíblia está no centro. Aquilo que nós aprendemos no colégio, que a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a passagem da Idade Média para o Renascimento, sempre tem aqueles dois termos, sai o teocentrismo e entra o antropocentrismo. Cuidado, não era o teocentrismo, não era Deus que estava no centro, era o eclesiocentrismo, a igreja no centro. Até porque na Reforma... O pensamento religioso. Exatamente. Então, não é o teocentrismo versus antropocentrismo, mas ali é o eclesiocentrismo e agora o entendimento do homem. Nós sabemos, por exemplo, Calvino foi um humanista cristão. O humanista, por definição, é alguém que se preocupa, que quer entender o ser humano. A questão é, a partir de qual pressuposto você quer entender o ser humano? A partir de quais lentes? Exatamente. Calvino queria entender o ser humano, fazendo uso de todo o ferramental da melhor estirpe que existia naquela época, mas tendo as Escrituras. Calvino manjava muito de filosofia, Calvino entendia muito, ele era um erudito. Algumas poucas línguas ele conhecia. Exatamente, mas ele queria submeter todo esse aparato, todo esse ferramental teórico que ele tinha em alto gabarito, a partir das lentes das Escrituras. E a partir disso ele queria entender o ser humano. Então, voltando essa digressão e voltando ao nosso ponto. Uma primeira grande ênfase da Reforma Protestante é a centralização daquilo que é o centro do conhecimento. A palavra de Deus, as Escrituras interpretadas pela própria Escritura. É a revelação do próprio Deus. Exatamente. E uma outra coisa que eu acho que é importante nesse aspecto do reconhecimento do cânon é, inclusive, a ação
sobrenatural de Deus na preservação dos livros que foram mantidos. Exatamente. Né? Do que foram reconhecidos. Então existe, a gente sempre, normalmente as pessoas não costumam pensar nisso, né? Na facilidade ou dificuldade que existia na época para se conseguir os materiais e fazer as cópias. Né? No programa a gente brincou com o negócio de copia e cola, né? Isso tem sido usado aí de maneira diversa, né? Naquela época não existia isso. A primeira maneira mais fácil foi surgir na época da Reforma, que foi a imprensa. E que não era a imprensa igual a gente imagina hoje. Era um negócio difícil de fazer lá também. Sim, era sim. muito mais rápido que copiar à mão, sim. Mas também não era tão simples, né? E dentro dessa ideia da centralidade das escrituras, e a gente vê que isso é tão importante, quando a gente olha para o culto, qual é o momento? O ápice? A exposição da palavra. Né? Por isso que para o presbiteriano, reunião de oração tem exposição. Sim. Né? A gente reúne para fazer alguma coisa, tem uma devocional. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é a revelação de Deus e emana poder dessa palavra. Sim. É o poder que vai agir aqui junto com o Espírito e nos transforma. Sim. Né? A palavra vai gerar uma reforma no culto. Né? Existe uma diferença total, gigantesca entre missa e culto. Abissal. Na missa existe uma busca por repetição do sacrifício de Cristo, o que do ponto de vista bíblico é um grande equívoco, é um erro fundamental. Cada missa para o católico, apostólico romano, é um novo sacrifício de Cristo. Exato. Né? O que do ponto de vista escriturístico e protestante, enfim, é um grande erro. Algo também que normalmente é muito confundido, inclusive em livros didáticos, você pode até fazer essa experiência, pega um livro didático, talvez tenha exceção aqui e acolá, mas em vários livros eu já vi isso, e se você está estudando, você pode fazer esse exercício, se você é pai, você pode abrir o livro lá do teu filho para dar uma olhada. Normalmente, quando vai se explicar, há algumas sugestões novas, né, que os protestantes fizeram ali no século XVI, uma delas, em relação à escritura, é que o protestante, mais ou menos assim está escrito, o protestante defendia a livre interpretação. Não. O protestante defendia o livre exame. Livre exame é diferente de livre interpretação. O livre exame pressupõe que agora o que o padre está pregando ali, eu posso agora examinar nas escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Fazer a prova real. Eu fiz aqui, fazer uma prova real, exato, como os crentes de Bereia fazer com Paulo. Claro que o exemplo que eu dei aqui não é exatamente dessa forma, porque a maioria das pessoas não conseguiam ler, inclusive padres de paróquias pequenas não liam no latim, não tinha acesso. Eles liam, mas não entendiam, vamos falar assim. Exato, né? Mas a ideia, inclusive, esse é um outro legado, né? Você vê, por exemplo, John Wycliffe, que fez a tradução do latim para o inglês. Aí, um pouco depois, William Tyndale, lá na Inglaterra, vai agora pegar dos originais grego e hebraico, vai traduzir para o inglês, porque ele queria ver um arador de terra, um camponês, entendendo as escrituras tão bem quanto um padre. Né? Todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas tendo acesso às escrituras na sua própria língua, para que eles pudessem interpretar de qualquer forma, ter livre interpretação. Não, isso você não vai encontrar nos livros dos protestantes, você vai encontrar a defesa do livre exame, eu poder examinar o que está sendo falado a partir das escrituras. Isso vai provocar revolução educacional. As pessoas agora vão ler séculos depois. Vão ter que aprender a ler para poder acessar. Entender. Mas é porque surge a possibilidade, né? A gente conversou no outro programa do homem ser um ser religioso, e existe a possibilidade de eu conhecer mais de quem é Deus. Porque Exato. A revelação, as escrituras é a revelação do próprio Deus. Sim. E quando eu tenho essa possibilidade, isso me gera um estímulo. Sim. Né, eu tenho é um estímulo mesmo, né? Você tem essa recompensa de você estudar para poder acessar aquele conhecimento acerca de Deus, né? Sim. Uma outra, né? Aí a partir das escrituras, aí aqui a gente poderia ficar, né, muito tempo, a justificação pela fé, né, o sola fide, quando Lutero descobre lá em Romanos, né, primeiro capítulo de Romanos, versículo 17, que o justo viverá pela fé ou o justo viverá por fé.
E aí as escamas caem dos olhos, ele entrega o fardo do peso do pecado e da culpa aos pés da cruz. Depois de anos de sofrimento. Exatamente, porque o que era ensinado a ele é que se você orasse ou rezasse bastante, se você fizesse as peregrinações certas, se você fizesse os exercícios espirituais certos, os jejuns, se você confessasse auricularmente a um prior, outro ser humano, exatamente, você experimentaria libertação, alívio das suas culpas. Ele fazia isso como quase ninguém fazia. E ele não experimentava esse alívio. Essa é uma história que todos conhecem, né? Quando Lutero lia lá nas Escrituras, principalmente em Romanos, o termo justiça de Deus, ele ficava aterrorizado, ele tinha ódio. Até que ele entende, lá em Romanos, que a justiça de Deus não é o castigo de Deus em relação à sua vida, não é aquilo que Deus usa para te perseguir, te aniquilar, mas é a provisão de Deus para te salvar. E aí, Jesus. Exatamente, aí sim ele entende a salvação pela graça mediante a fé. A graça é a causa final da salvação, a fé é a causa instrumental da salvação. A graça é a causa primária e a final. Exatamente. Ela é a primeira e o fim. E o fim. E a fé, né, é o meio. É o meio, né? É o meio a partir do qual você se apropria dos benefícios alcançados por Cristo na cruz. Esse negócio da justificação, da apropriação da fé é interessante, porque normalmente as pessoas pensam, eu sou salvo pela fé. Mas não é pela fé que você tem, porque senão teria um mérito meu. Exatamente. Né? Eu lembro muito do... Você é salvo pela fé que é dada a você. Isso. Eu lembro muito do Eberpai falar. Então, o que é a fé? A fé é a maneira pela qual eu me aproprio dos benefícios da salvação. Exatamente. Nessa vida. Exato. E para a próxima já vai na... A fé, por definição, né? Da fé verdadeira, né? Isso. A fé bíblica, ela, por definição, não tem nada de mérito para aquele que a tem. Pelo contrário. Se eu tenho... Se você tem fé, é porque você tem noção de que você não é, mas crê naquele que é. Né? Então sempre é loucura eu bater no peito e falar, eu sou salvo pela minha fé, eu que tive. Eu tenho uma grande fé. Você né? Você não entendeu. Então, isso é revolucionário do ponto de vista experiencial. Isso transforma a vida de Lutero. Isso transforma a pregação daquela época. E muitas pessoas começam a entender pela graça de Deus, que é pela graça de Deus mediante a fé, que as pessoas são salvas. Olha só, sola Escritura, tudo vem das Escrituras, o resto é consequência. Agora o sola fide, somente a salvação é pela graça, mediante a fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. Só para encerrar aqui, eu estou lembrando, né, quando a gente fala do sola Escritura, eu sempre lembro do reverendo Augusto Nicodemos quando ele fala toda a Escritura. Então, assim, não é somente a Escritura, mas a Escritura inteira. Toda a Escritura. Né? Toda a Escritura. E sobre o Lutero, essa luta que ele tinha com as confissões, eu lembro de uma história, você pode confirmar para mim se nos livros ela é verdadeira ou não, mas de que Lutero confessava tanto que o seu confessor oficial falava assim, Lutero, vai pecar de verdade? Alguma coisa no sentido? Por aí. Vai lá, vive a tua vida, depois você confessa aqui, porque toda hora não dá. Não dá. Porque era todo o pensamento que ele tinha praticamente, ele voltava lá, né? Sim. Então é um negócio te aprisiona. Sim. Quando você depende de você para ser salvo. Sim. Porque a gente sabe que naturalmente nós falharemos, né? Exato. Então você tem, né, a graça envolvida aí, né, uma outra ênfase, né, a teologia da cruz, né? Saber que o Evangelho ele fala de um Cristo que foi morto na cruz, o justo no lugar dos injustos, né? A cruz é esse evento, esse momento, esse fato histórico e espiritual, né, que vai ser o centro da fé cristã. É porque existe uma cruz que existe salvação. Claro que cruz aqui eu estou falando do ponto de vista, né? Existia um Cristo pendurado no madeiro e é porque Cristo morreu e ressuscitou que nós somos salvos. Eu acho que é sempre interessante pensar nessa ideia da teologia da cruz, né? E não resumir, e aqui não me entendam mal, de que a morte de cruz seja pouco. Mas a obra redentora é mais ampla. Né? Então vem desde a encarnação, Sim. a adoção de uma nova natureza, Sim.
vem o passar... Ali já começa, né, o estado de humilhação de Cristo. Não pela natureza em si, mas por aquilo que ele sofreria. Exato. Né? Porque senão a gente estaria humilhado no céu. Né? A natureza humana não é o problema, mas é o que ele estaria sujeito a partir dessa natureza humana. Exato. Aí ele começa o processo todo de obediência, porque para ter o direito de conquistar a salvação é necessário obediência. Obediência e obediência perfeita. Perfeito. E a gente vê isso de maneira muito bela na vida de Cristo, né? Desde o seu nascimento, a questão da apresentação, da circuncisão, do batismo. Sim. Cristo, quando ainda criança, né, sendo conduzido pelos seus pais terrenos a esse processo. Então a gente tem a vida de obediência. Essa vida de obediência culmina na sua morte, em que ele mesmo diz, né, ninguém atira, eu a dou voluntariamente. Sim. Né, então é ativamente Cristo se entregando. Sim. E aí, da mesma forma, ele fala assim, eu a dou e eu a tomo de volta. Isso é a ressurreição. E aí, não parou na ressurreição. Ele foi assunto aos céus. Exato. Está à destra de Deus, reinando soberanamente. Sim. Né? Então, quando a gente olha para esse pacote todo, tinha que passar pela cruz. Claro. Né? Mas era algo ainda mais amplo. Sim. Né? Que a gente olha e fala assim, somente Cristo. Somente Cristo. Pode fazer somente isso. Cristo. E considerando tudo isso, né? Quando a gente entende também que o solo da Escritura já é graça, né? É graça de Deus termos a palavra de Deus na nossa língua. É graça de Deus, é um sinal da graça de Deus ele se revelar. E a Bíblia fala sobre a graça. Então, são dois pontos. Tem graça na revelação, e a revelação fala da graça. É começo, meio e fim, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente olha, e aqui fica lições para a gente, no nosso tempo, aprender a valorizar mais as Escrituras, quando a gente olha com a possibilidade, hoje a gente pode ter quantas versões de Bíblia em português? Várias. Hein? Várias. A gente tem várias traduções. Pessoas morreram por isso. Deus levantou homens ao longo da história, alguns que deram a sua vida, outros que não chegaram a ter a sua vida tirada, né, de maneira cruel, mas para que isso pudesse se tornar realidade. Sim. Né, então isso começa na reforma. Sim. Então hoje você pode ter lá 8 tipos de Bíblia, porque várias pessoas morreram, várias se esforçaram para que isso pudesse acontecer. Sim. E porque primeiramente Deus preservou os textos nas línguas originais. Sim. Sim. Né? Tanto no hebraico quanto no grego e alguns trechos Sim. em aramaico ali. Né? Então você tem o solo da Escritura, você tem um solo, né, somente pela graça, somente pela fé, somente Cristo, e como todo o processo soteriológico ele é do início ao fim obra da graça de Deus, toda a honra e toda a glória somente são dadas a eles. O solo lhe deu glória. Né? Então, de modo muito resumido, né? Muito resumido, bem rápido mesmo, esses 5 solas que foram elaborados posteriormente, eles resumem o que a gente pode chamar de ênfases teológicas, né? Da Reforma Protestante. Entre fundamentos, um assim, exatamente. Né? Entre um e outro, existem muitas outras coisas. Né? A gente poderia falar, por exemplo, a gente já começou a citar isso na semana passada, se eu me levanto falando, a partir das Escrituras, o que está aí está errado, eu preciso mostrar também o que é certo. Exatamente. Aí vai começar o resgate da doutrina da igreja. Exatamente. Né? De voltar quais são as marcas da igreja. As marcas da igreja. Aí para isso você vai assistir o programa passado, nós não vamos mais entrar aqui nesse método. Mas as marcas da igreja, começar a desenvolver a partir das Escrituras, o que Cristo fala acerca da igreja. Quais são os sacramentos? Quais são os sacramentos? Também, né, no programa passado. A maneira como Cristo se relaciona com a igreja. Exatamente. Né? Então você vai ter... a gente vai desdobrando aí. Uma doutrina ensinada, assim... ela obviamente que é a doutrina bíblica, né, que foi de alguma forma defendida pelos reformadores, né, mas como esse reformador que nós vamos citar escreveu mais sobre ela, é uma doutrina que é central no sistema de pensamento que nasce dele, né, que de alguma forma é elaborado a partir dele, né, que é a soberania de Deus. Então Calvino ele escreve muito sobre a soberania de Deus. De modo equivocado, muitas pessoas creem que a grande doutrina, né, do chamado movimento reformado calvinista é a predestinação. Não. A doutrina da predestinação, que já era defendida de alguma forma por Tomás de Aquino, já era defendida por Agostinho. Agostinho, que século? Exatamente. Só para a gente ter uma ideia, que século que viveu Agostinho? Agostinho, século IV, na passagem do 4 para o 5. Então a gente está falando ali de final dos anos 300. Exato, 300 de alguma coisa, 400 de alguma coisa. Então, final dos anos 300. Então a gente está falando de um distanciamento de 3 séculos só
da vinda de Cristo. Sim. Né? Então a gente está falando ali talvez de 7ª geração de discípulos, não estou fazendo a conta por cima aqui, sim. Né? Algo próximo. Né? Se a gente pensar da reforma, a gente já está mais distante da reforma do que Agostinho estava da vinda de Cristo. O grande nome da teologia da Alta Idade Média já defendia, já entendia dessa forma. Claro, com as características ali dele. Da época também. Tomás de Aquino, o grande nome da Baixa Idade Média, da teologia, né, da Baixa Idade Média, também, de alguma forma, falaram sobre predestinação. E predestinação... Lutero também falava sobre predestinação. Só para a gente... a predestinação é um desdobramento da soberania. Exatamente. Né? Então ela está embutida na soberania. E ela está embutida na graça. Um Deus soberano faz escolhas soberanas. E está embutida na graça. Porque se a salvação é pela graça, a graça começa em mim? Não começa. Não começa. Né? Então, às vezes, a gente fica... Algumas inconsistências, né? Por ser um assunto problemático... Mais polêmico. Exato, e que toca no mistério, né? Aí leva essas questões, mas a doutrina que caracteriza, né, o pensamento reformado, principalmente calvinista, é a soberania de Deus. E fazer mais uma defesa de Calvino, né? Essa ideia ele falava muito sobre predestinação, falava muito... Mas, na verdade, por exemplo, um dos assuntos que a Calvino mais escreveu foi oração. Né? Oração. Então, assim, não é que você pode fazer o teste aí, né? Se você tiver as institutas, é só conta o número de páginas que ele fala sobre predestinação e o número de páginas que ele fala sobre oração. As institutas... Aí você vai se surpreender. São aqueles, se você tem a versão da cultura cristã, aqueles 4 livrinhos. Exato. Se eu falar livrinhos aqui, o pessoal no seminário arranca a minha cabeça, né? Mas são 4 obras que Calvino publicou muito velho, né? É bem novo, né? Claro que ela foi sofrendo, né? Total ironia aqui, né? Foi final que 27 anos, por aí, né? Eu acho que ele não tinha 30 anos. Eu acho que ele não tinha 30 anos. Mas quando a gente lê, já fica com vergonha, né? Se ele tivesse 40, já daria vergonha de ler, né? Sim. Você já passou pouco dos 40, eu tô chegando lá. Né? Então já daria vergonha pra gente só nisso, né? Muitos assuntos, nós estamos só, né, relembrando de maneira bem rápida aqui alguns, né? E uma outra questão muito importante é a questão... Eu vou levantar uma questão polêmica aqui. Pode levantar. Então, existe um debate acerca da preocupação missionária. Era essa que eu ia falar. É isso aí? Era essa aí. Existiu preocupação missionária no momento da reforma? Porque existem críticos que falam, olha, existiu. Existem outros que falam assim, não existiu. O que de missionário existiu ou não na reforma? Vamos primeiro para alguns fatos, né? Existem as interpretações dos fatos, mas existem alguns fatos, coisas que aconteceram, né? Então, por exemplo... Eventos históricos. Existe, por exemplo, eu vou citar os 2 eventos históricos mais importantes que respondem à questão levantada pelo seminarista Leonardo. Por exemplo, o episódio na história do Brasil conhecido como França Antártica, que foi basicamente a vinda de missionários calvinistas ao Brasil numa tentativa de colonização do Brasil. Obviamente que existe interesses políticos, econômicos, mas é impossível, honestamente, dizer que não existia uma intenção missionária nessa questão. Então, calvinista evangeliza? Essa é a pergunta que se faz. Né? Esse é um fato que mostra... Obviamente que nós temos que lembrar do contexto do século XVI. Quando nós, no século XXI, já fazendo todo o uso, né, do movimento missionário tão maravilhoso lá do século XIX, com todas as informações de estudos missiológicos, missionários... Acesso a meios de transporte, meios de comunicação... meios tecnológicos. Com toda essa questão aqui no século XXI, a gente olhar para o século XVI com as lentes do século XXI, aí é um pouco problemático. Vamos tentar, esse não é um exercício que nós conseguimos executar com perfeição, não dá, mas vamos tentar ser honestos com os nossos irmãos lá do século XVI. Existe um fato, que inclusive Calvino enviou 6 homens, né, indicados por Calvino, por carta, isso daí é documentado, enfim, né, aqui para o Brasil, junto com corsários, junto com vários tipos de pessoas, de várias classes sociais aqui para o Brasil, né? Numa tentativa de colonização ali no Rio de Janeiro, no século XVI.
É um episódio que não foi à frente, né? A França Antártica não deu certo, podemos falar assim, de forma assim um pouco superficial, assim, né? Mas, por exemplo, existe legado nisso, né? Existe legado nisso. Por exemplo, possivelmente o grande legado dessa época, né? Além do exemplo, do martírio de vários desses homens, houve um só que retrocedeu na sua fé, mas depois também foi executado, mas homens que... Então esses homens que vieram aqui morreram todos? Morreram, né? E deixaram como legado literário, e não é só literatura, é um legado literário que aponta, que sinaliza uma fé cristã autêntica, chamada Confissão de Fé Fluminense ou Confissão de Fé da Guanabara. Então eram homens sérios, né? Um dos professores nossos, o reverendo Christian Briale, escreveu um trabalho sobre Jean Delery, que era um sapateiro, mas que tinha conhecimento teológico, talvez muito mais elaborado do que várias pessoas que estudam em seminário hoje, né? Então homens sérios, comprometidos com a obra, que tinham uma visão missionária daquela época, né? Cuidado com os nossos julgamentos do século XXI para aqueles homens lá, e sim, existia uma preocupação missionária. Essa foi a primeira, do século XVI. Deixa eu só fazer um complemento. Acho que você já colocou essa ideia de uma análise meio anacrônica, vamos colocar nesses termos, né, de eu olhar com tudo que eu tenho disponível hoje e criticar o que foi feito ou não foi feito. Também a gente tem que lembrar do seguinte: se a reforma estava começando a acontecer... Esse é um dos pontos mais importantes que eu acho que você vai falar. Se a reforma estava começando a acontecer, eu tinha que primeiro terminar de reformar e preparar pessoas. Exatamente. Porque quando a gente estuda... A Europa vivia conflitos do ponto de vista econômico, social, guerra. A gente falou da cidade de refúgio, quando o cara negava a fé católica, exatamente. Ele tinha que fugir para algum lugar para não morrer. Conflitos militares dos cantões suíços, né? Conflitos entre nações. Zwinglio morre no campo de batalha. Vimos isso. Então, a Europa pegando fogo em vários aspectos, e mesmo assim você tem missionários vindo para o Brasil. Não na mesma concepção, repito pela terceira e última vez, não na mesma concepção que hoje nós temos, né, de todos os pontos de vista missionários. Agora, eu não sei se as pessoas que fazem missão hoje deixariam um legado, né, não dá para comparar também, eu também entraria num erro, né, mas julguemos os irmãos do século XVI pelos recursos que eles tinham no século XVI. Aquela ideia, né, de que Deus não vai mover ou pedir coisas que não sejam possíveis de serem realizadas. Sim. Né? Então, quando a gente estuda hoje a ideia de missões, a gente vê que um dos principais motivos para o retorno do campo, qual que é? Falta de preparo. Então, tem muitas pessoas que acham que missionário não precisa preparar, mas normalmente missionário volta do campo por falta de preparo teológico e não por falta de dinheiro, e não por problema em equipe. O principal motivo pelas pesquisas feitas é por falta de preparo. Então a gente vê nesse período, não tinha Berkoff naquela época. Não tinha o Berkoffinho. Não tinha... Eram outros motivos. As institutas, elas existiam, mas quantas cópias a instituta tinha? Não tinha o mesmo acesso. E esse é só o primeiro caso. Você vai para o século XVII, você tem reformados holandeses, que agora na região, principalmente de Pernambuco, no Nordeste brasileiro, mas principalmente na região de Pernambuco, também começa-se ali um movimento, né, que tinha características de colonização, mas também de preocupação missionária. Dura alguns anos e depois, obviamente, o Brasil era colonizado por portugueses, os mesmos portugueses que expulsaram os franceses foram os portugueses que expulsaram também, né, os holandeses ali, mas, respondendo a pergunta, existiu sim preocupação missionária proporcional a os parâmetros ali do século XVI, e quando a gente 16 e 17, e quando a gente caminha um pouco mais, nós vamos ver, né? Nós vamos ver luteranos chegando, com preocupação um pouquinho mais interna, né? Ou seja, alemães preocupados com a colônia alemã. Você vê metodistas ingleses preocupados mais com os ingleses. Mas isso vai sendo depurado, melhorado, revisto, até que, com uma compreensão melhor, né, nos séculos XVIII e principalmente XIX, aí você vai ver a chegada de missionários
presbiterianos, metodistas, congregacionais, depois batistas também, luteranos, eu não sei se citei, se não citei, repito aqui agora, e com uma preocupação agora não só de chegar no Brasil e pregar para os seus pares nacionais, não, com preocupação de vir para cá, aprenderem a língua, fixarem aqui e morrerem aqui. Eu acho que tem um outro aspecto interessante, que a gente vai fazer um link com a ideia da nossa próxima pergunta, né, de quais foram as principais contribuições da reforma. Sim. Quando a gente olha, por exemplo, para os holandeses vindo para cá, você colocou muito bem de que existia uma preocupação política, mas, como consequência, também tinha a religião. E isso está muito relacionado com a forma como o protestante, a partir das escrituras, enxerga o mundo. Sim, sim. Então, tudo que nós... Essa já entra nessa última questão que a gente quer colocar para vocês aqui, né? Alguns só, não todos, né? Não tem como, não tem tempo, mas alguns dos legados, algumas das contribuições da Reforma Protestante para a posteridade. E essa é uma primeira que o Léo está colocando, uma atitude positiva em relação ao mundo. Então, quando eu olho para o mundo, a forma como interajo com ele, a gente volta lá nos mandatos pactuais, né, lá, então, o mundo foi dado por Deus, criado por Deus, para que nós regêssemos ele, como vice-regentes de Deus, né, administrasse. Então, tudo que eu faço, ela é para a glória de Deus. Sim. Então, se eu venho por um motivo político... Então, o cristão, ele deve se envolver ou não com as coisas desse mundo nesse aspecto? Definitivamente. Sim ou não? Sim. Mas se essa pergunta fosse feita para um morador da Europa lá no século 13 ou 14? É bem provável que não. Se ele não fosse desviado... Exatamente. Então, aí você pode de repente estranhar. Perceba que aqui eu falei, o cristão ele deve ou não se envolver com as coisas desse mundo nesse aspecto que nós estamos falando. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, o cristão deve desenvolver cultura, o cristão deve trabalhar. É uma pergunta óbvia. O cristão deve se envolver com arquitetura, deve se envolver com política, com educação. É nesse sentido que nós estamos falando com se envolver com as coisas desse mundo, tá? É nesse sentido, não se envolver com questões pecaminosas, né? Não com o sistema do mundo. Exatamente, né? Não é nisso. Só para deixar bem claro, para não criar uma polêmica desnecessária. Para arrumar para a nossa cabeça. Exatamente. Essa é a atitude positiva em relação ao mundo. O mundo, Calvino escrevia, né, o palco da glória de Deus. Então nós devemos desenvolver cultura para a honra e para a glória de Deus. Obviamente que nós lutamos contra o pecado, né, contra o mundo, no outro sentido, o sistema caído, né? Temos o inimigo, né, que anda ao derredor querendo nos destruir, e tudo isso a gente tem que ter consciência. A nossa carne... O inimigo, né? Mundo, exatamente. Sistema. Mas essa é uma primeira contribuição, uma atitude positiva em relação ao mundo. Porque a atitude negativa é você falar assim, não se envolva, porque se envolver com política em si, a política já está dominada pelo inimigo. Não. Ou então... Não estamos dizendo que é fácil, não é isso. Não se envolva com educação, não se envolva com a área militar. O cristão não pode... Tem coisas que o cristão não pode fazer. O cristão não pode, né? O homem não pode pecar. Mas a gente sabe não pode se envolver com o tráfico de drogas, não Exato, pode. Isso é óbvio. Mas porque a atividade da educação, por mais que ela seja difícil, ela é uma atividade que deve ser desenvolvida para a glória de Deus. A política é a mesma coisa, por mais que o nosso contexto, né, e vários outros contextos sejam extremamente, a princípio, desfavoráveis. Né? E vou além, não só pode, como deve. Né? Desde que a pessoa tenha essa vocação, né, a gente falou um pouco sobre isso, né, a ideia da vocação, mas é importante que é necessário que se tenha. Exatamente. Né? A gente até começou a entrar em outras áreas, né? Porque uma atitude positiva em relação ao mundo, em geral. Uma atitude positiva em relação ao trabalho. O trabalho na Idade Média, basicamente, de uma maneira básica, rápida, né? Superficial até. O trabalho, por exemplo, valorizado é o trabalho realizado pelos eclesiásticos. O trabalho prateleira de cima é o trabalho realizado pelos sacerdotes. O Papa, os padres, os bispos, os arcebispos, esse é um trabalho valorizado. Trabalho desvalorizado, trabalho braçal. Trabalho com sentido espiritual é nota 10, né? É o classe A. Agora, o trabalho braçal é um trabalho classe B, concepção medieval. Até menos do que B, até, Exato, né? Menos do que B. Concepção
protestante é diferente. Qualquer trabalho lícito, feito para a glória de Deus, ele é aceitável. Vou além, né? Para não ficar no protestante, é conceito bíblico. Exatamente. Né? Porque o trabalho foi criado antes da queda, e o trabalho criado antes da queda, ele era braçal. Né? Intelectual, braçal. Né? Aquela ideia do cuidar do jardim, era braçal, feito para a glória de Deus. Né? Depois tem a ideia da relacional, espiritual, tudo isso envolvido ali, né? Mas só para encerrar aquela ideia da relação com o mundo, porque quando a gente olha para a concepção da igreja majoritária da época da Reforma, eles tinham uma concepção negativa do mundo. E se eu tenho uma concepção negativa do mundo, eu tenho uma concepção negativa daquilo que Deus criou. Não existe nada mais contraditório. Uma das coisas mais contraditórias pode ter a partir das Escrituras. Né? Se Deus viu que criou e tudo era bom, né? Teve o pecado. Entre o pecado, existem algumas alterações nas ordens, nas coisas estabelecidas, mas a gente sabe que o mundo ainda continua recebendo da graça de Deus, né? Tanto a graça comum quanto a graça específica. E aí continuar, aí voltando, né, para essa ideia do trabalho, né? A gente começou a falar sobre vocação, né? Você já levantou a bola da maneira como a Igreja Católica enxergava aí a atividade espiritual como a mais elevada, como se fosse aquela que mais me deixasse próximo a Deus. Sim. Né? O outro até tinha um pouquinho, talvez, mas era um pouquinho. Sim. Né? E aí a Bíblia, então a Reforma, a partir das Escrituras, vai falar que não. Parece que não é isso que foi ensinado. O camponês que desenvolve a sua atividade lá no campesinato, ele fazendo isso para a glória de Deus, ele está desenvolvendo uma atividade que glorifica a Deus, é aceitável aos olhos de Deus. Um padre ou um pastor que desenvolve a sua atividade de forma infiel, ele não é a atividade dele que o torna correto. Inclusive, nesse caso, o peso é maior ainda. Então, em alguns momentos da história, o que define trabalho aceito ou não por Deus é a atividade. Biblicamente, não é a atividade em si, é a motivação, claro, desde que seja um trabalho lícito, é a motivação, né, o propósito com que você faz aquela atividade. É para a glória de Deus? Então, é isso daí. Se encaixa no 1 Coríntios 10:31. Sim. Quer comais, quer bebais. Fazeis tudo, né? Façais tudo para a glória de Deus. Porque daí, só com esse versículo, a gente já corta qualquer possibilidade de trabalho ilegal. Sim. Né? Porque não é possível glorificar Deus através do pecado. Sim. Né? Deliberadamente estou. Né? Então, acho que fica tranquilo. E poderiam ter várias outras áreas. Né? A gente vai tocar, de repente, agora naquela que, de repente, no nosso contexto cultural seja mais, que provoca uma certa polêmica, mas em uma atitude, um outro legado dos protestantes, uma atitude positiva em relação à política. Né? Uma atitude positiva em relação à política. O cristão, ele deve, além de orar pelos magistrados, as autoridades, ele deve, não de forma cega, mas ele deve se submeter de forma bíblica aos magistrados e às autoridades, desde que elas não peçam que você negue a sua fé, algo que seja contrário às Escrituras. Exatamente. E mais, não é só orar por eles, não é só se submeter biblicamente a eles, mas também deve se preparar para participar do magistrado, do Estado, né? E fazendo isso para a honra e para a glória de Deus. Você vê Calvino escrevendo sobre isso, você vê Ioannes Altúcios escrevendo sobre isso. Ele desenvolveu, né? O Altúcios, que foi aquele que desenvolveu as ideias políticas de Calvino, e ele entendia, eu anotei aqui, que as autoridades civis são ordenadas por Deus e o povo deve participar da autoridade política. Você tem outros holandeses, como o Van Prinsterer, o Abraham Kuyper, que chegou a ser o primeiro-ministro lá da Holanda, no início do século XX. O Altúcios, contemporâneo de Calvino. Contemporâneo de Calvino, lá um pouquinho depois de Calvino. O Prinsterer e o Kuyper já... Na Holanda, um pouco depois. Século XIX já, século né? XIX. Então a gente dá um salto ali do 16, 17 para o 19. Exatamente. Né? Exatamente. E aí a gente termina com aquele cara que tem um nome diferente, né? Um pouco mais complicado aqui para nós, o Herman Doiver. Que é o mais próximo da gente aqui. Exatamente. Ele falava das esferas de soberania, né? Então foi Deus que criou Deus que criou um indivíduo, foi Deus que criou
criou a família, a instituição família, Deus que criou o Estado, Deus que criou a igreja. E cada uma dessas, chamemos de instituições, o indivíduo, a família, o Estado e a igreja, né? E depois a gente poderia falar de outros também, mas principalmente esses 4 que são os mais basilares, eles têm a sua própria esfera, né? A sua esfera de atuação. E são as escrituras que devem guiar cada uma dessas esferas, assim como a relação entre essas esferas, né? E eu acho que tem uma coisa interessante aqui, só para a gente ressaltar, né? A importância de você fazer parte desse tipo de movimento, desse tipo de atividade, sim, desde que seja a sua vocação e que você faça isso para a glória de Deus, é nós olharmos para o legado de Calvino na Suíça. Sim. Então, hoje é possível... Especificamente em Genebra. Em Genebra. É possível ainda hoje você chegar lá e ver os benefícios daquilo que é legado de Calvino. Sim. Leis que ainda estão lá, que ainda valem lá, sim, da época de Calvino. Nós não falamos, né, por exemplo, um outro legado na parte das línguas, né? Lutero como sendo, né, o grande elaborador, desenvolvedor, criador, aquele que confeccionou o alemão moderno, né? Calvino como o pai do francês mais moderno, né? Então na literatura, em várias áreas. Então a gente vê dentro da política, né? Calvino teve um papel meio diferente ali em Genebra, né? Sim. Acho que é algo que daria um programa isso aí. Sim. Mas a gente vê até hoje um legado lá. Até hoje existem leis da época de Calvino. Sim. Calvino tinha uma formação em direito, sim, né? Foi um aluno brilhante também da área de direito. Sim. De fato, um homem abençoado por Deus intelectualmente, sim, né? Sim. Obviamente, você percebe na minha fala e na fala do Léo uma abordagem mais positiva em tudo aquilo que a gente está falando. É intencional isso. Obviamente, nós não somos tão ingênuos de achar que tudo era um mar de rosas, nada disso. Tudo que nós falamos aqui existiu nas lutas desses homens, todos em pecadores, todos esses eventos, todos pecadores, erros também, né? Erros, nós sabemos disso. Obviamente, como nós estamos num programa mais comemorativo, intencionalmente, né, mas conscientemente, nós estamos aqui oferecendo de maneira muito básica e singela uma abordagem um pouco mais positiva, né? Nós não estamos fazendo uma análise também autocrítica e que também é positiva num outro sim, momento, né? Sim. Mas nós estamos aqui destacando alguns fatos, né, que mostram a importância desse evento, não só para o século XVI, não só para a realidade eclesiástica, mas para os séculos, né, sucessores, até os nossos dias, para todas as áreas da vida. Por quê? Nenhum mérito para os homens em si. É porque foi um movimento que, de uma forma sincera, quis colocar no centro aquilo que era o centro, a palavra de Deus. E aquele que sempre foi o centro, que é o próprio Deus, que é a própria pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nisso reside o grande mérito. E aí você fala de mérito humano? Não, daquele que é o único detentor de toda a honra e toda a glória, que é o próprio Deus. Fica o desafio para todos nós, também pecadores, falhos, para que aqui, na onde nós estivermos, né, em cidades grandes como São Paulo, uma cidade pequena do interior, no Brasil, fora do Brasil, a buscar de novo, colocar no centro aquilo que sempre deve estar no centro, a palavra de Deus interpretada pela palavra de Deus. E só para eu encerrar aqui minha última participação, que mais uma vez o tempo voou, passou, né? Mas é algo interessante, né? Não é porque a humanidade tentou ou quis tirar Deus do centro do pensamento, do centro do mundo, que ela conseguiu, nada mudou. Exatamente. Ele continuou lá, reinando soberanamente, né? Então Deus nunca foi removido do centro, né? Deus sempre esteve no centro. Tanto é que ele conduz o seu povo. A gente sempre pensa na ideia do remanescente fiel, né? A gente vê isso desde o Antigo Testamento, esse conceito presente na vida do povo de Deus. E isso, com certeza, passou ao longo dos séculos posteriores da vinda de Cristo até os nossos dias, né? Então, por mais que o povo queira, por mais que não acreditem nele, né? Por mais que queiram matá-lo, nunca conseguirão, né? Exato. Ele está lá, reinando soberanamente e conduzindo o seu povo.
Quero só mostrar para você alguns livros, né? Vários deles você já conhece, né? Esse é um livro para você que nunca leu nada sobre reforma protestante, um livro assim que você lê numa sentada, livreto, né? Livretinho, né? Mas livretinho no melhor sentido da palavra, Movimento da Liberdade, né? Os 500 anos da reforma do Michael Reeves, muito interessante, você vai gostar muito. Um outro livro, né? Também do Michael Reeves, esse um pouquinho mais robusto, mas que não é nada gigantesco também, A Chama Inextinguível, Descobrindo o Cerne da Reforma, também do Michael Reeves, escreve muito bem, você vai gostar. Para aqueles que ainda têm dúvidas sobre a questão, né, se os protestantes fizeram ou não, fazem ou não, se preocupam ou não com missões, aqui o legado missional de João Calvino, né, de Calvino, do Michael Heiken, que é o historiador nota 10, e do Jeffrey Robinson, tá? Editora Cultura Cristã. Esse é um livro mais acadêmico, mais assim, básico, né? Básico no sentido de fundamental. Exatamente, né? Não é assim um acadêmico que fica muito distante daqueles que não são acadêmicos, não. Mas é que ele dá muitas informações históricas e fruto de pesquisa histórica robusta, né? O Alistair McGrath escreveu O Pensamento da Reforma, muito interessante. Muita coisa que a gente falou aqui está nesse livro, de uma forma, obviamente, muito mais profunda. E um livro, né, para se apaixonar também por esse tema, né? Por que a reforma ainda é importante, também do Michael Reeves e do Tim Chester, lançado aí há pouco tempo, há uns 3 anos atrás, vale muito a pena conhecer, ok? E algo que eu queria deixar para o Léo falar, e a gente termina com isso daqui, né? Uma das grandes contribuições, legados até hoje da Reforma Protestante, né? Alguns documentos que são estudados até hoje e depois a gente termina. Que é a Confissão de Fé, né? A Confissão de Fé de Westminster. Nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, subscrevemos o que nós chamamos de símbolos de fé. São 3 documentos elaborados nessa época: a Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo e Catecismo Maior. Esse documento, elaborado por teólogos políticos, exato, né? Uma assembleia com mais de 100 homens, reunidos durante 5 anos, se não me engano, o tempo total, de segunda a sexta, orando, jejuando, estudando as Escrituras e sistematizando doutrinas a partir da Bíblia. Então aqui a Confissão de Fé original são 33 capítulos, em que nós temos resposta para muitos dos problemas da nossa atualidade, né? Tudo com fundamento bíblico, né? Cada capítulo, cada parágrafo com referências bíblicas. Exato. Recomendo fortemente a leitura. E naturalmente, a gente falou aqui do Sola Escritura, o primeiro capítulo da Confissão começa falando da Escritura, porque ela é a base de tudo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, excelente documento aqui do século XVII, né, se eu estou enganado. Sim. 1600 ali para o meado de 1600, né? Exato. Então, recomendo aqui fortemente a leitura da Confissão de Fé. Ela existe disponível, né? Essa daqui é uma comentada, mas ela existe disponível em PDF de forma gratuita, né? E não é pirata, se você tiver interesse, assim como os catecismos também. Exato. Sendo assim, então, nós terminamos o nosso Direto ao Ponto de hoje, né? 2 programas falando sobre reforma protestante. Espero que tenha servido para fomentar um pouquinho mais algumas questões, informação sobre esse evento tão importante. Obrigado, Léo. Até a próxima. Até a próxima, Nilson, se Deus permitir. Se Deus permitir. Um grande abraço a todos e Deus os abençoe.